gente, boa noite a todos e todas. Nós tínhamos pensado, né, desde que nós trabalhamos na elaboração desse trabalho, desse projeto, no momento de podermos fazer o lançamento desse material que pudesse, de alguma forma, proporcionar um diálogo não só com a comunidade interna do IDP, da clínica, da extensão, mas também com a comunidade local, né? Até porque a ideia é um escritório de prática jurídica voltado especificamente para questões de direitos humanos, e durante algum tempo ela esteve voltada para trabalhos que se relacionavam principalmente com questões ligadas aos direitos humanos, mas numa perspectiva da advocacy, né, na relação com o parlamento, atuação junto a algumas entidades e também acompanhamento de casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que nos deu um resultado bastante interessante, porque numa decisão recente, a Corte fez referência ao trabalho que a gente tinha feito, especificamente no caso da fábrica de fogos, salvo engano, e aí, a partir de uma discussão, né, a clínica, por ter 3 professores cuidando e coordenando seu trabalho, um deles sou eu, depois a professora Luciana e a professora Priscila. Nós pensamos que poderíamos contribuir de alguma forma com alguma pauta que estivesse ligada especificamente ao DF. Havia uma conversa corrente de que tínhamos uma situação aqui no DF que tinha a ver com um grande volume de processos judiciais relacionados à execução, né, dos imóveis por conta de dívidas condominiais. Então, essa era a história. Nós fomos, então, iniciar um processo de aproximação com a Defensoria Pública e também com alguns professores e professoras da UNB, da Faculdade de Direito, para poder compreender, de fato, o que estava acontecendo. Nesse período da pandemia, então, chega, e aí as coisas ficam bastante travadas. No entanto, nós continuamos trabalhando no levantamento de informações da forma que nós tínhamos disponível, e então fomos aos poucos constituindo esse relatório. Ele foi um desafio pensado para os alunos e alunas no sentido de levantar informações sobre, de fato, o que acontecia a partir de um caso concreto na relação da moradia como direito à habitação, mas também os impactos que estavam sendo causados, não só no Poder Judiciário, mas também na vida em comunidade, num diálogo que pudesse contemplar elementos do direito civil, do processo civil e também dos direitos humanos, considerando que a habitação é um direito fundamental, assim entendido internamente no Brasil. Então, esse foi um documento pensado por esse conjunto de alunos e alunas, muito bem feito. A nossa instituição nos autorizou a fazermos a sua publicação e, ao mesmo tempo, irmos atrás de um diálogo com a Câmara Legislativa para pensar num projeto de lei já proposto pelos alunos e alunas, que visava tentar estabelecer uma dinâmica de tetos relacionados às taxas condominiais, e esse processo ainda está em andamento junto ao gabinete da deputada Arlete Sampaio. Então, faço a introdução para dizer que hoje é um prazer imenso iniciar esse diálogo da Clínica de Direitos Humanos. O último que fizemos foi sobre os direitos da criança e do adolescente, os impactos trazidos não só pela pandemia, mas também pelas políticas públicas, né, a relação das políticas públicas, da legislação, e nesse novo diálogo, o ponto principal é um relatório na qual nos honram muito com a presença a Inês Magalhães, uma grande companheira, amiga, e o doutor Davi, aqui do TJDFT, e o nosso colega Pedro Vieira Melo, que fez parte das nossas turmas, hoje está conosco ajudando a pensar num projeto de formação, que aí o resultado do relatório já começa a trazer alguns pontos aí a serem pensados, porque nós queremos trabalhar numa parceria com o doutor Davi, no sentido de colaborar com processos de formação ligado aos direitos humanos e à boa convivência nesses grandes condomínios que agregam
pessoas heterogêneas, que não se conhecem naturalmente e que, a partir daí, faz com que surjam uma série de conflitos por conta de uma ausência da política pública de garantir uma boa convivência, uma preparação prévia para pessoas que não se conhecem e que vão passar a conviver no mesmo ambiente. Então, eu talvez pudesse passar para o Pedro, ele faz uma apresentação rápida, e a Inês também, e o doutor Davi. Pode ser dessa forma? E aí depois entramos nos assuntos. Pedro, apresente-se, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecer o convite do professor Wellington e a presença aqui da doutora Inês, do doutor Davi, pessoas que no dia a dia acompanham essa questão de habitação, seja na promoção da política pública de habitação, ou seja na aplicação do direito àquelas famílias envolvendo essas questões de habitação. E, para quem não me conhece, sou o Pedro, fui aluno do IDP, hoje participo da clínica ainda, e rapidamente vou apresentar o relatório e a gente passa para os debates, passa para algumas considerações que o doutor Davi e a doutora Inês possam fazer para a gente ganhar mais corpo no relatório, né? Então, rapidamente, o relatório conta com a participação do professor Wellington e também da coordenação da professora. Pedro, talvez fazer uma rodada de apresentação e aí depois a gente entra no relatório. Perfeito. Inês? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Inês Magalhães. Eu tenho aí mais de 30 anos na área de habitação e desenvolvimento urbano, experiência no setor público. Atualmente, sou consultora sênior da ONU Habitat e tive o privilégio de trabalhar durante 13 anos no governo federal como diretora, secretária nacional de habitação e, no finalzinho, ministra das cidades. Então, é um prazer estar aqui. Eu conheço essa área, enfim, ela, em algum momento, neste período que eu estava em Brasília, ela foi passada ao GDF pelo Patrimônio da União, então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Wellington, e um prazer conhecê-los. Obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Dr. Wellington. É uma honra estar aqui na presença da doutora Inês, do Dr. Pedro, do Dr. Wellington e desse seleto grupo, né, de pessoas que estão aqui presentes para nos ouvir. É uma satisfação muito grande. Meu nome é Davi Pereira, eu sou juiz do Tribunal de Justiça e fui convidado desde 2019 para trabalhar com os CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, e hoje no tribunal esse CEJUSC recebeu o nome de Nuvimec. É o mesmo CEJUSC, só que agora trabalhando também na vertente de mediação e de conciliação no âmbito virtual. Então é um prazer estar aqui com todos. O trabalho no CEJUSC é algo muito agradável, porque mais do que conciliação e mediação, um dos papéis que nos deixa mais satisfeitos em atuar é justamente a vertente da cidadania. Então é nessa vertente que a gente conheceu alguns dos problemas habitacionais enfrentados por moradores do Riacho Fundo, e a partir dali começamos um trabalho que para mim é o mais importante, é um trabalho de prevenção, de recuperação dessas pessoas, de empoderamento dessas pessoas, e tive o prazer nessa jornada de conhecer o Dr. Wellington, o Dr. Pedro, e a gente tem trabalhado junto ao IDP para promover projetos em prol dessa nossa população. Então é uma honra mais uma vez estar aqui e espero contribuir com o evento. Obrigado, então, a todas e todos. Pedro, então, por favor, pode começar a falar do relatório. Certo. Então, sobre o relatório, rapidamente, foi um relatório que contou com o auxílio de várias mãos. A gente pode contar mais de 10 alunos, o pessoal da UNB também nos auxiliou, o professor Wellington, a professora Luciana, a professora Priscila. E hoje, finalmente, a gente fecha uma página, que é concluir o relatório, o papel dele, e damos início a outra, né, que é tirar o que está no papel e seguirmos aí para a efetivação dos direitos.
Então, o relatório se debruçou sobre uma questão envolvendo os moradores do Riacho Fundo, em específico os moradores dos conjuntos habitacionais advindos do programa Morar Bem, né? E a gente constatou alguns problemas, principalmente relacionados à questão de custas condominiais, né? Muitas dessas pessoas, por mais que ganharam um imóvel, nesse meio tempo vieram a perder o imóvel também, de certa forma frustrando o que a política de habitação se propôs, que era oferecer habitação a essas pessoas, tidas como vulneráveis. E o relatório, então, constatou que uma das razões, né, da perda dessas propriedades era pela sobrevinda de custas, sejam custas condominiais ordinárias ou principalmente custas condominiais extraordinárias. A gente sabe que as custas condominiais ordinárias são obrigatórias, né, fazem parte da dinâmica do dia a dia dos condomínios, seja para pagamento do salário do síndico, para manutenção da portaria, para pagamento de impostos, taxas, enfim, mas outras também vieram a partir de custas extraordinárias, né? Seja para melhoria de uma parte do condomínio, seja para a questão de churrasqueira, questão de lazer, enfim. São aproximadamente 50 condomínios, né? 40, 50 condomínios, e aí, nisso a gente tem os mais diversos motivos para a instituição dessas custas. Então, a gente parte do pressuposto de que o DF já tem um problema sério de habitação. E, para isso, então, veio essa alocação dos moradores na região do Paranoá, na região do Riacho Fundo 2. Vinda essa questão, alocados os moradores nessas regiões, a gente tem a questão da vulnerabilidade do público. Muitas são pessoas de baixa renda, né, que já tem a questão de pagar ali o valor mensal das habitações, né, seja pelo financiamento da Caixa, seja pelo financiamento de outro banco. Tem a questão também de pagar os custos ordinários do condomínio, né, mensais, e essa questão também dos custos extraordinários. E deixa eu ver. E, como eu disse, né, uma das questões que nos preocupou foi o desvirtuamento dessa questão da política pública. Por mais que os prédios foram construídos, as pessoas foram encaixadas, conseguiram muitas das suas primeiras habitações, muitas outras vieram a perder os seus imóveis, seja pelo condomínio entrando na justiça, seja pelo banco entrando na justiça também cobrando essas pessoas. E muitas dessas causas estão na justiça a serem resolvidas, e o projeto se propôs, então, primeiro, atuar numa linha legislativa, seja na promoção de uma minuta de projeto de lei aqui na Câmara Distrital, para poder limitar a questão dessas custas extraordinárias, né, de forma que limitasse de acordo com a capacidade dos condôminos, né? E numa outra linha, o relatório também se propõe a atuar junto aos moradores, seja numa linha preventiva de conscientização dos moradores dos direitos e deveres, que é uma questão que a gente sentiu ausente, né? Muitas das pessoas não têm noção dos seus direitos e deveres, o que são custas condominiais, o que é uma custa condominial ordinária, o que é uma custa condominial extraordinária, é uma questão que merece atenção também. E fora dessa questão preventiva, talvez uma outra que seria a conciliação, né? Eu acho que o doutor Davi teria muito a falar sobre isso, dos desafios de conciliação daqueles que convivem juntos, ou seja, em condomínio, mas que de alguma forma, pela existência de débito, acaba criando rusgas, né, ali naquele meio. Eu acho que, em síntese, era isso que eu tinha para falar sobre o relatório, me coloco à disposição, e seria bom também a gente ouvir os dois próximos. Obrigado, Pedro. Só um comentário
importante é que nós tivemos uma dificuldade muito grande em termos as respostas pelo GDF. Os pedidos de lei de acesso à informação foram reiterados por muitas vezes, salvo engano, tem uma situação específica que foram feitos 9 pedidos subsequentes para poder conseguir as informações, e a CODAB, mesmo o próprio GDF, tinha uma postura muito refratária, no sentido de não apresentar ou de desconhecer qualquer medida que pudesse dialogar com essa demanda apresentada, a fim de considerar para os condomínios novas perspectivas, né, de constituição desses condomínios com alguma assessoria técnica que pudesse subsidiar esse início de vida em comunidade. Então, queria frisar essa parte porque foi um trabalho bastante difícil de conseguir as informações, ainda que informações por meio da lei, mas que no final a gente só conseguiu ter acesso mesmo quando o trabalho já estava concluído. Então, isso demonstra que, pela relação, por essa experiência com o GDF, falta ainda bastante transparência com relação às políticas públicas que o GDF desenvolve. Então, passo a palavra agora para a Inês, para o doutor Davi. Bom, posso falar? Posso falar? Tudo bem? Bom, eu já me apresentei, né? Tem algumas coisas que eu acho que vale a pena nós remarcarmos, né? A habitação, ela é uma das políticas públicas que eu considero bastante complexa, né? Porque, assim, nós temos, de um lado, a perspectiva de trabalhar a habitação como direito, né? Ela está na nossa Constituição, nós temos agora até, para além da habitação, a nova agenda urbana coloca o direito à cidade como um direito, né, que nós devemos trabalhar rumo a oferecer para as pessoas o direito a usufruir da cidade, né, e então eu acho que esse é um cenário em construção. No caso específico das políticas que foram operadas, e o Morar Bem estava, acho que naquele momento, em parceria com o Minha Casa Minha Vida, né, nós temos uma separação, né, daquilo que era o que a gente chamava de faixa 1, em que a relação era através, não de um financiamento, né, porque isso a gente tem uma clareza, né, quer dizer, tem uma parte da população que não se qualificaria para uma operação de crédito, né. Então, a relação, apesar de haver uma contrapartida das famílias, era feita por meio de um fundo, o fundo chamado FAR, né, operado pela Caixa Econômica, e para essas famílias, o programa, né, a gente colocou, inclusive, que era uma obrigação para a qual o governo federal dava 1%, 1,5% do valor do empreendimento, justamente para que os municípios ou os governos estaduais pudessem trabalhar com essa comunidade no período anterior à mudança e depois da mudança, para, digamos, organizar o condomínio, porque é difícil, não é uma coisa trivial, né? Você tem que organizar o condomínio, você tem que aprovar as regras condominiais, você tem que constituir formalmente o condomínio, então, a gente tinha o desembolso disso. No caso de um financiamento via Caixa Econômica, isso não pagávamos esse trabalho social que a gente chama, né? Agora, como neste caso específico, envolve terra pública, envolve uma seleção pública feita por um órgão do Distrito Federal, um órgão estadual, eu acho que é imprescindível que se estabeleça, junto com a CODAB, essa prática de estabelecer, porque você tem toda a possibilidade de fazer, como é ela que faz a seleção, de fazer digamos, essa organização prévia e até discutir
as regras condominiais com essa população. É fundamental isso, e acho que isso é uma coisa bastante possível, né? Eu acho que a iniciativa da legislação é uma iniciativa interessante, mas eu acho que a gente deve insistir num componente que é educação cidadã, né? Quer dizer, educação financeira, educação de direitos, né? Clareza das informações, porque, inclusive, a escolha de algum dos condomínios, ou de vários, pode ser de fazer um processo de autogestão, né? Que a gente tem alguns empreendimentos de uma das modalidades do Minha Casa Minha Vida, que a gente chamava de doentidades, as famílias, isso era uma das vantagens do entidades, né, das várias, é isso, né, primeiro tem a família, primeiro tem a comunidade, o grupo, e depois tem a casa, né, então isso dá um fator de sustentabilidade, nós acreditamos, maior, né, quer dizer, eu crio o grupo, esse grupo se conhece, esse grupo, inclusive, pode escolher quem vai ser vizinho de quem, para depois eu estabelecer o condomínio, né? Então, dito isso, quer dizer, acho que não é o caso neste caso, mas pode vir a ser uma alteração do modus operandi da Coab, né, considerando que ela faz a seleção, para que isso venha a ser mitigado. Eu acho que o trabalho né, de informação vai dar pode vir a dar aumentar o grau de autonomia dessas famílias e fortalecer o tecido social nesses condomínios, né? Acho que isso é uma questão importante. E até essa questão da gente trabalhar com muita clareza, né? Eu comentava com o doutor Davi e com o doutor Pedro, né, se você chegar, quer dizer, nessa questão da gestão condominial, vale um pouco aquilo que a gente fala da política, né? Se você não diz que não gosta de política, não vota, não participa, você vai ser governado por quem gosta, né? No caso do condomínio, realmente é uma coisa que às vezes dá trabalho, mas é isso, né? Se você não se propõe a participar, você está terceirizando as decisões, sabe-se lá para quem, né? E muitas vezes isso pode ser uma estratégia até de gentrificação, como o doutor Davi colocou muito bem, né? Às vezes não exatamente deliberada, mas isso pode ser uma consequência que seria absolutamente desastrosa, né? Porque, como o Pedro colocou, nós sabemos da dificuldade, quer dizer, uma dificuldade que aumentou muito, né? Quer dizer, o DF é uma das cidades, né? Quer dizer, a Brasília e é uma dos locais mais desiguais do país, né? Então, a gente sabe o significado da habitação do ponto de vista de ser um instrumento de diminuir, de mitigar as desigualdades, né? Então, não é razoável que nós não façamos tudo o que é possível de assistência, de negociação, para que as famílias não percam a sua moradia, né? Não é razoável, né, que a gente deixe que isso aconteça, considerando isso, né, considerando que a gente tem um intermediador, que é a Coab, considerando que no caso específico, acho que foi uma terra pública que entrou na composição do empreendimento, né, por todas essas razões, né, se não só pelo fato de habitação ser um direito, acho que vale aí um trabalho, acho que vocês estão, assim, super, eu fico muito feliz, e vocês estão de parabéns, e acho que é um pouco
o IDP pode ter um papel, né, quer dizer, de trabalhar o tema da informação, porque não só as famílias não têm informação, e o doutor Davi deve saber, o judiciário também, né, como um todo, tem muita dificuldade de encarar a habitação como um direito, não nessas relações que nós estamos tratando exatamente aqui, mas de reconhecer o Estatuto das Cidades, por exemplo, como uma legislação importante que regula, que cria instrumentos que ajudam a promover a habitação social nas cidades, enfim. Eu estou aí à disposição para a gente tentar achar equações para resolver essas demandas, né? Mas acho que o trabalho do IDB deve ser isso. Olha, gente, o tema da participação, participar das decisões é fundamental, né? Porque senão é difícil a gente sair de uma situação como essa, né? Acho que era isso, por enquanto. Obrigado, Inês. Na nossa conversa hoje breve, né, depois eu fiquei pensando, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou para a reunião do condomínio. Quer dizer, são espaços de desgaste, né? São espaços, às vezes, chatos, são espaços que o assunto pode não interessar, mas acho que com os elementos que a Inês apresenta, reforça ainda mais a ideia da necessidade de um acompanhamento do ciclo da política pública, que é fazer o diagnóstico, depois pensar numa proposta, implementar, monitorar, avaliar. Quando se pensa que a seleção feita pela CODAB é de pessoas de baixa renda, a CODAB é uma empresa pública, uma companhia pública, o terreno cedido é um terreno público. Depois, se esse morador, né, deve ter havido um subsídio que saiu das contas da habitação. Se, porventura, esse imóvel se perde, a política pública não cumpriu a sua função social, digamos assim, porque se esse imóvel for vendido de novo, aquela contrapartida que foi pensada, aquele subsídio também será perdido, e alguém sairá lucrando esse subsídio que não foi a família, nem foi o GDF, como no caso. Então, aproveitando, já passo a palavra para o doutor Davi para trazer os aspectos, né, da sua experiência ligados lá no Riacho Fundo a esses casos relacionados a essas demandas, né, de execução por conta das dívidas condominiais. Boa noite, pessoal. Primeiro, registrar aqui a minha alegria com o fato de estarmos trabalhando esse tema. Muitas vezes esse tema não é trabalhado, não é abordado, e essas pessoas ficam às escuras, né? São pessoas que não são enxergadas e esses problemas não são vistos. Então, o primeiro diagnóstico que eu faço de contentamento é ver que nós estamos aqui hoje reunidos. Eu já estava até pensando, a gente precisava tanto de uma pessoa como a doutora Inês, com esse conhecimento, com essa sabedoria direcionada para a atividade de habitação. Muitas vezes, doutora Inês, a gente enfrentava muitas dificuldades sem compreender essas questões administrativas, que para a doutora são naturais, mas que para a gente, no âmbito jurídico, são muito complexas. Então, eu até aproveito e nas outras oportunidades, a gente, se possível, vai contar com a colaboração da senhora para esses esclarecimentos. Eu fico também muito satisfeito em verificar que o diagnóstico que nós estávamos fazendo, um diagnóstico empírico, sem um critério tão preciso e cuidadoso como o do relatório encabeçado pelo IDP, pelo professor Wellington, pelo Dr. Pedro, que esse nosso diagnóstico esteja compatível. De fato, aquilo que a gente estava observado, agora com critérios mais científicos, digamos assim, foi confirmado também pela análise feita. E o que nós temos visto é isso, nós temos uma população que está desamparada, que recebe um imóvel, que não sabe quais são as consequências de receber esse imóvel, e que muitas vezes assume consequências muito piores do que se não tivesse assumido esse compromisso com o GDF, com a CODAB, com o Estado, né? Porque isso acarreta para ela diversas situações. Então, essa constatação de limitação de um teto para as taxas ordinárias e extraordinárias, o trabalho que a doutora Inês mencionou de uma legislação, assim como o doutor Wellington, mas também de uma educação financeira, de uma educação cidadã, são os nortes que
nós temos trabalhado também no Distrito Federal, sob a direção da 2ª Vice-Presidência, e não apenas nós, mas todos os órgãos envolvidos no sistema de justiça. Então, o Ministério Público também está engajado, e a Defensoria Pública tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. Eu penso, então, senhores e senhoras, que essa reunião hoje aqui pode se consolidar num compromisso entre todos nós para conseguirmos atender essa população que é carente. E aí os nossos alunos, as pessoas que estão assistindo podem indagar, mas é tão sério assim mesmo? Vejam, senhores, essas pessoas são contempladas depois de anos numa fila de espera para receber um imóvel. E aí, quando eles comparecem ao órgão para assinar o contrato, elas estão tão felizes, tão satisfeitas, e a indagação que elas fazem é: quanto que eu tenho que pagar por mês? E aí é repassado para ela o valor do financiamento. Esse valor do financiamento, naturalmente, ele é muito menor do que seria o financiamento que não houvesse subsídios por parte do Estado. Então, há um subsídio forte do Estado, há também programas diferentes para pessoas diferentes, de acordo com o perfil da renda, e essa faixa de pagamento do financiamento corresponde a essa renda das pessoas. Então, tentou-se, imagino, trabalhar em 2 áreas. A primeira, que a pessoa vai comprar o imóvel e ela vai contribuir, e segundo, uma responsabilidade também. Eu vou dar um valor meu que não afete, em tese, a minha subsistência para eu ter esse meu imóvel. Então, trabalha com a responsabilidade do cidadão também. E vejam que eles eram convocados, avaliavam isso, colocavam lá no papel as dívidas que eles tinham, os valores que eles recebiam e falavam: R$150, por exemplo, 150 por mês ou R$120 eu consigo pagar. Que maravilha. Aí comemora com a família, assina o contrato e aí vai para casa, para o apartamento. Aí descobre, apartamento? Um apartamento. Você vai morar num apartamento 200 e tanto. Então tá bom. Aí no final do mês vem lá uma continha. Olha, o senhor tem que pagar a taxa condominial. Aí ele: mas o que é taxa condominial? Não, tem uma taxa condominial, o condomínio tem despesas. A gente tem funcionários aqui para fazer limpeza, temos manutenção do prédio. Aí o senhor vai pagar, e às vezes esse valor é fixado em R$150, R$200, e aí ele se surpreende, vai anotar na cadernetinha dele: opa, então não era 150, eu tenho que pagar mais R$200, por exemplo. Então, o valor é 150 mais 200, R$350. Aí ele descobre que tem que pagar a luz, muitas vezes, e eu digo descobre por quê, pessoal? Porque muitas dessas pessoas, infelizmente, elas sobrevivem em invasões, em terras irregulares, e aí elas têm lá o barraquinho delas, a casinha delas, e muitas vezes não pagam água, não pagam luz, não pagam imposto, mas é a forma como que elas têm para sobreviver, para viver, até que o Estado realmente as acolham nesses programas habitacionais. Então, muitas vezes elas não pagam aluguel, não pagam IPTU, não pagam água, não pagam luz, elas sobrevivem lá naquela moradia que elas têm, ainda que de forma precária. Mas aí elas são convocadas a receber um imóvel, ficam felizes, são contempladas, e aí colocam lá no papel o valor do financiamento, e aí descobrem uma tal de taxa extra. Aí descobrem que a água e a luz, a água, por exemplo, não é individualizada ainda, e aí é uma água coletiva, e vem um valor um pouco maior, porque quando a gente fala em água coletiva, a gente fala em um cuidado menor com o consumo, e isso repercute no valor da mensalidade da água. Tem a conta de luz, aí depois descobrem que tem o IPTU. O que é o IPTU? Não, tem que pagar um imposto. Todo mundo que tem um imóvel regular paga um imposto. E aí descobrem depois, por fim, uma tal de taxa extra. E aí essa taxa extra vem e onera, muitas vezes, esse morador. Então, na prática, o que acontecia? Por falta de conhecimentos básicos dos deveres que esses moradores tinham, eles eram surpreendidos não só com a taxa de financiamento, o valor do financiamento, mas uma taxa ordinária, a taxa extraordinária, o pagamento de valores que decorrem da lei, como o IPTU, a água, a luz, esgoto, e aí elas começam a avaliar que aquele cenário que elas tinham era muitas vezes menos sacrificante do que o cenário atual. Elas agora têm uma moradia, um local que pode ser considerado delas, tem, mas elas não têm condições, muitas vezes, de conseguir honrar esses compromissos em razão da dificuldade financeira. Então, esse diagnóstico que o Dr. Wellington, o Dr. Pedro trouxeram, é um diagnóstico que a gente conseguiu perceber na prática. E elas não tinham essas informações. E a gente verificou ainda que diversas outras questões sensíveis, como, por exemplo, participar de assembleias, direitos e deveres condominiais, deveres e direitos dos síndicos, o que é uma convenção de condomínio, o que é uma assembleia,
eu posso ou não posso vender esse apartamento, eu posso alugar, quer dizer, a crise era muito maior, elas eram contempladas pelo Estado, mas em razão de dificuldades relacionadas à informação, esse pacote de benefícios não vinha também com algumas orientações. Então a gente começou a refletir em como solucionar esse problema. Vejam, por exemplo, que algumas delas confundiam esse direito à moradia, o direito sagrado de ter um teto para onde a família dessa pessoa more e possa ficar segura, como fonte de renda. Então algumas já tinham ascendido de alguma forma financeiramente na vida, e aí alugavam o imóvel. Outras faziam do imóvel fonte de renda também com a cessão de direitos. Eles não conseguiam vender, porque esse imóvel é regular, a escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis proíbe a venda, então eles fazem a tal da cessão de direitos. E, infelizmente, são muitos os casos que nós vemos de desvirtuamento no programa. E aí há uma dificuldade também, porque a informação é sempre complicada, especialmente para a pessoa de baixa renda ou com dificuldade de acesso a esses conteúdos. E essas pessoas não sabiam. Como é que eu comunico isso? O meu vizinho está fazendo do apartamento dele de fonte de renda, e, na verdade, isso não pode. Por que não pode? Porque não é fonte de renda. Na verdade, o que o Estado está querendo dar é um teto para essas pessoas. E quando essa pessoa recebe um teto e não precisa desse teto, outra pessoa que não tem teto está sem receber esse teto. Então, na verdade, isso deveria ser comunicado, esse desvirtuamento deveria ser constatado e outra pessoa contemplada, restituindo-se, ainda não se sabe bem, de alguma forma, esses valores para aquela pessoa que já pagou a parte do financiamento. Mas essas eram algumas constatações urgentes que a gente precisava ver. Em função disso, a gente iniciou algumas atividades, né? E aí, quando eu digo iniciou, é o Tribunal de Justiça, por meio da 2ª Vice-Presidência, o nosso NUVIMEC, que é o antigo Sejusc, é um órgão que está nas bases da 2ª Vice-Presidência. Então, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, começou um trabalho junto com o GDF, com a CODAB, e também com a população local. A gente elaborou, então, materiais educativos, para a gente tentar trazer essas informações básicas para essas pessoas, e tentou levar também algumas questões para o GDF, para a CODAB, de dificuldade dessa população, sempre na vertente não jurisdicional, propriamente dito, mas na vertente de cidadania do Sejusc. Então, vejam que um dos pontos chaves que nós percebemos era a falta de informação. E aí nós já conseguimos avanços substanciosos. A Defensoria Pública, e aí nós temos um ser humano lá que é especial, que é o Dr. Evelyn, ele é o defensor responsável pela escola da Defensoria, movimentou diversas áreas da Defensoria, com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, e eles, inclusive, já fizeram um ajuste com a CODAB, para que toda vez que um particular for receber um imóvel, que antes disso eles passem por uma palestra feita pela Defensoria, por defensores públicos. E aí essas pessoas vão ser informadas efetivamente sobre os direitos, os deveres, e elas vão poder ter condições de tomar uma decisão mais informada. Isso tudo começou, e aí eu vou fazer um pequeno retrocesso histórico, com a constatação também do olhar cuidadoso da doutora Andréia. Doutora Andréia é a juíza responsável pela vara civil do Riacho Fundo. Ela constatou, a partir da implementação desses programas habitacionais, uma quantidade muito grande de ações judiciais envolvendo taxas condominiais, não só taxas ordinárias como extraordinárias, mas também questões envolvendo brigas de vizinhos, problemas com o síndico, com deveres que o síndico deveria cumprir e não estava cumprindo, e isso foi se avolumando de tal modo que a constatação era: o processo judicial por si é insuficiente para a gente solucionar o que está acontecendo. Eu preciso acionar a 2ª Vice-Presidência, eu preciso acionar o núcleo que cuida de cidadania para que a gente faça um trabalho integrado, para curar o problema na fonte, onde nasceu, e não remediar o problema. Porque o que ela estava fazendo, e com muito esforço, era: vou resolver os processos. Resolver como? Como a lei me determina. Na verdade, o juiz, às vezes as pessoas pensam que uma decisão é um pouco cruel, mas na verdade o juiz é escravo da lei, né? A gente tem uma margem de interpretação, mas a gente tem que seguir o que a lei diz. Então, por exemplo, taxa condominial, a pessoa está devendo, eu entendo, eu compreendo a situação de penúria das pessoas, a gente compreende que agora, inclusive com a pandemia, essa situação é mais gravosa ainda, as pessoas perderam o emprego, as pessoas estão desesperadas, mas tem um credor, é o condomínio precisa arcar com as despesas para sua manutenção. E aí você entra com uma execução,
o imóvel é a garantia, a gente não tem uma margem de atuação muito grande. Então a gente fica, na verdade, entre a cruz e a espada, porque de um lado a gente não quer fazer com que essa pessoa perca o imóvel dela, que é o teto dela, mas por outro lado a gente tem também um credor que precisa ter aquele crédito satisfeito, porque afinal de contas aquilo reflete em dezenas de outros moradores daquela habitação. Então a doutora Andréa teve esse cuidado, constatou isso, pediu auxílio da segunda vice e a partir disso nós iniciamos. Mas o problema é mais grave do que isso. O problema ele passa pela falta de informação, ele resulta em centenas, talvez milhares de ações judiciais para cobrar taxas, para verificar irregularidades nas relações de convivência do condomínio, mas o problema da informação é uma questão sensível, que precisa ser trabalhado, né? Sob pena de, se a gente não trabalhar e não tratar isso, isso resultar em execuções com a perda do imóvel, tá? Esse desfacelamento do tecido social, como a doutora Inês bem mencionou, é algo que é real. A gente teve contato com algumas assistentes sociais da localidade, na época era inclusive a minha supervisora, a Juliana, muito dedicada também, que constatou que essas dívidas condominiais não são um problema apenas patrimonial, isso não resulta apenas na possibilidade de perda do imóvel. Vocês imaginem o desespero de uma pessoa de saber que todo mês veio uma taxa condominial, às vezes instituída uma taxa condominial extra, muitas vezes essa taxa condominial extra para colocar blindex, para colocar câmeras, para colocar um serviço de jardinagem mais caro, quer dizer, questões que são importantes, mas para aqueles que têm condições de arcar, não para um imóvel habitacional. No imóvel habitacional a gente tem que reduzir esses custos para que as pessoas consigam morar lá. Mas vejam que ela fez essa constatação com assistentes sociais que iam ao local e verificaram o padecimento mesmo da população local. Era uma taxa muito grande de pessoas com depressão, problemas que em função de pessoas que em função dessas dívidas começavam a brigar com os maridos, com as esposas, a ter problema com os filhos às vezes se envolvendo em práticas ilícitas para tentar sustentar aquela família, para tentar honrar os compromissos, questões envolvendo violência doméstica, abuso de idosos, tudo reflexo de uma falta de informação, por uma falta de uma educação financeira, do descontrole econômico da família, que resultam na perda do imóvel. Então a situação é efetivamente muito grave. O Dr. Evelyn, o defensor público, ele toca nisso porque, na verdade, a gente atinge profundamente aquilo que é mais importante na vida das pessoas, que é a relação familiar saudável e é o teto. O Dr. Evelyn conta, e a gente fica até consternado, de certa forma, com o relato dele. Ele menciona que a mãe dele, uma vez, ela era também de programa habitacional, e aí ela foi ao banco para efetuar o pagamento, estava na fila, e o gerente percebeu que ela estava muito nervosa, muito tensa, chorava. E aí o gerente, com um olhar atento, foi conversar com essa pessoa, e ela disse, olha, a minha situação está muito difícil, eu tenho aqui duas situações, ou eu boto comida na casa, ou eu pago o financiamento. E aí esse gerente, com muito cuidado, falou, olha, avalia com cuidado, tenta achar alguma alternativa, mas não deixe de pagar o seu financiamento. Porque se a senhora pagar em dia esse financiamento, ninguém, mas ninguém consegue tirar esse teto da senhora. Ninguém vai conseguir tirar o teto dos filhos da senhora. E ela, a partir desse momento, ciente disso, conseguiu buscar alternativas, conseguiu criar muito bem os filhos, e hoje o Dr. Evelyn é defensor público com um olhar espetacular para essas questões humanas, é motivador conversar com ele, é uma pessoa exemplar, assim como a doutora Andréia, assim como a gestão da desembargadora Sandra, da desembargadora Ana Maria anteriormente, as pessoas que encabeçam, e é por isso que eu digo que é uma satisfação muito grande estar aqui com a doutora Inês, com o doutor Pedro, com o doutor Wellington, porque a gente efetivamente consegue fazer mudança na vida dessas pessoas. E aí o Dr. Evelyn conta que uma das pessoas que a mãe dele mais gosta, até hoje, que considera um amigo incrível, é esse gerente do banco, porque graças a ele, ela teve acesso a essa informação e eles não perderam o teto. Então vejam, pessoal, como esse tema é sensível, como isso atinge algo muito fundamental na vida das pessoas, e como isso repercute também na vida dessas pessoas, podendo causar a extinção dessa família, né, a extinção do relacionamento, dificuldades com os filhos, são situações que posteriormente, muito mais do que redundar em inúmeras outras ações, e vai redundar, vai ter uma ação de divórcio, vai ter uma ação na Maria da Penha, pode ter uma ação na Maria da Penha,
tem uma ação de pensão alimentícia, briga por patrimônio, quer dizer, mas mais do que isso, o ser humano está enfrentando dificuldades e eles precisam da nossa ajuda efetivamente para mudar esse cenário. Então a gente, no Judiciário, no MP, na Defensoria, tem feito esforços para mudar essa realidade. É lógico que a gente não tem por nós apenas a solução para isso, a gente conta também com o GDF, conta com a CODAB, o apoio deles, e agora eu fico muito satisfeito também contar com o IDP, que é uma instituição muito grande, de renome, com o Dr. Wellington, o Dr. Pedro, que são pessoas também vocacionadas para essa causa, e agora a gente já chamou também para a nossa equipe a doutora Inês, né? Então, tudo de dúvidas que nós tivermos, a gente vai poder contar com alguém que, veja, ela mesma mencionou, eu posso aqui estar enganado, mas ela disse que são 30 anos, se eu não me engano, cuidando de habitação, quer dizer, é uma enciclopédia de informação valiosa para o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente encontra barreiras porque não tem acesso a soluções criativas como essas que ela nos trouxe hoje. Então, eu não vou me estender mais, é que esse tema acaba empolgando um pouco a gente, né? A gente fica ansioso para avançar nessa área. A gente conversou com o Dr. Wellington, ele entrou em contato com os órgãos do IDP, aparentemente a gente vai conseguir evoluir, porque vejam, senhores, esse trabalho de educação é fundamental. As pessoas só passam a exigir o direito delas, como, por exemplo, um azulejo que caía no prazo de garantia da construtora. Quer dizer, as pessoas não corrigiam esses problemas porque não sabiam que tinham esses direitos. Elas acionam o judiciário, e aí até no pré-processual, o pré-processual é uma nova forma de acesso à justiça, a gente tem a via do processo judicial tradicional, e o pré-processual, que é antes do processo judicial. Eles entram em contato com o Sejusc, agora com o Nuvimec, pedem para marcar uma reunião com a empresa, por exemplo, e aí lá eles fazem uma audiência, muitas vezes solucionam a questão, esse processo é homologado pelo juiz, no caso eu, na hipótese do terceiro Nuvimec, na hipótese do Riacho Fundo, e eles já saem de lá com um título executivo judicial, quer dizer, o juiz da vara civil que está assoberbado, porque infelizmente a quantidade de processos cada dia maior, também no juizado especial civil, eles conseguem já ver a fase de conhecimento encerrada e muitas vezes até a de execução também não aberta, de cumprimento de sentença, porque aquele acordo geralmente é cumprido pelas partes que o entabulam. Então é uma satisfação muito grande, eu fico feliz e a nossa ideia é essa mesmo, é evoluir. O tema que a doutora Inês mencionou é algo que está na nossa visão de trabalho, é educação financeira. A gente tem centros de violência doméstica e familiar contra a mulher com muitas informações, a gente consegue dar essa informação para as nossas mulheres desses condomínios habitacionais, empoderá-las. Os idosos desses condomínios habitacionais podem encontrar também amparo na segunda vice-presidência do tribunal. Nós temos a Central Judicial do Idoso, e todos, eu asseguro a vocês, todos os juízes e as juízas coordenadoras dos Nuvimecs são vocacionados para esse trabalho. Então vamos procurar a doutora Moniz na Central Judicial do Idoso, ela vai arrumar um jeito, uma solução para isso. Doutora desembargadora Sandra, nossa gestora atual, são pessoas que querem realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. E se tudo der certo, a gente vai conseguir firmar essa parceria com o IDP. A gente quer trabalhar com educação financeira, temos materiais e vamos alinhar isso em relação à violência doméstica, direito dos idosos, trabalhar também com regras de etiqueta, regras condominiais. A doutora Inês mencionou a educação cidadã e é fundamental. A quantidade de ações judiciais vem cada dia aumentando porque as pessoas percebem que têm direitos e muitas vezes as outras não observam que têm deveres. Então, aquela situação de ligar som alto, de ligar o carro com um alto-falante, quer dizer, é preciso compreender que quando a gente mora em condomínio, o nosso direito se encerra quando nasce o do outro. Quer dizer, o limite eu tenho o meu direito de ouvir música, mas eu tenho limite, eu não posso importunar os nossos vizinhos. Então, essa conscientização é fundamental. E é nessas frentes que a gente tem trabalhado e espera continuar esse trabalho agora contando com o auxílio da doutora Inês e já caminhando também com o doutor Wellington e com o doutor Pedro Vieira. Obrigado, pessoal, desculpe o excesso. Imagina, doutor Davi, agradeço muito esse panorama, né, que o senhor fez da situação local. Acho que uma perspectiva do acesso à justiça tem diz muito sobre a ideia de não se romperem os laços, né, comunitários de convivência nos espaços. Então,
essa lógica de pensar, né, o acesso à justiça, no sentido de compor as relações, ou de recompor as relações, pode, de fato, trazer um importante resultado. Ainda mais considerando o tamanho desses condomínios, e tudo indica que, em algum momento, eles possam ser retomados com esse tamanho gigantesco. Algumas provocações que nós fazemos com os alunos nas turmas sobre outros condomínios, eles falam, olha, se for no Paranoá, tem um monte, se for no Itapuã, tem também um outro lote de processos, de problemas. Então, penso que, de fato, isso é uma realidade. Eu queria abrir, então, para perguntas, se tiverem perguntas a serem feitas pelo chat, porque daí a gente conta com os nossos convidados para poder dialogar sobre o assunto da adaptação de interesse social e esses aspectos trazidos aqui na nossa conversa. Eu não consigo ver todo mundo que está presente pelo chat, mas se alguém tiver perguntas, mande por aqui. Doutor Wellington, se o senhor me permite, aproveitando enquanto as perguntas são compiladas, o interessante que o doutor mencionou é que a gente está abordando a situação habitacional do Riacho Fundo, mas de fato nós temos diversas habitações em diversas cidades satélites do Distrito Federal. E esse conteúdo, e é algo que até, pelo menos, teve um aspecto positivo à pandemia, que foi o acesso a disseminação do acesso à informação virtual. Esse material elaborado, ele pode servir não apenas para os moradores do DF, mas para os moradores de todo o Distrito Federal. Quem sabe a gente consiga construir um material que atenda a população do Brasil, né? Em muitas situações semelhantes, eles podem ser contemplados com essas informações também. Então, vejo que esse material de instrução mesmo, educacional, é algo que pode ser disseminado, pode atingir várias pessoas, alcançar, na verdade, várias pessoas e produzir resultados positivos. Ótimo. Doutor Davi, o senhor sabe mais ou menos quantos processos chegaram no TJ, ali na região do Riacho Fundo, sobre esse problema das cobranças? Doutor Wellington, eu teria que ver com a doutora Andréia. É uma situação difícil, porque, infelizmente, o nosso PJE, ele tem dificuldade de fazer alguns filtros. Então, eu, pelo menos, ela não me repassou, eu não me recordo ela ter me repassado esse quantitativo. Mas foi algo muito perceptível. Era algo que era extremamente grande na atuação dela e fez com que ela buscasse auxílio da segunda vice-presidência, não apenas para solucionar processos, porque isso não estava resolvendo problemas, e ela fazia esse esforço, era quase como um enxugar gelo, mas para resolver o problema na raiz, ou tentar buscar soluções alternativas. E a informação positiva que ela nos trouxe recentemente é de que ela constatou, depois desses trabalhos que nós começamos a fazer, uma diminuição expressiva nesse número de ações. Então as pessoas, elas passaram a conversar mais, os condomínios, a gente faz um trabalho também de treinamento com os síndicos e quer evoluir nesse trabalho, para que eles saibam os limites da atuação dele, mas as margens de atuação também, e possam negociar diretamente com os síndicos, para que eles façam acordos por meio dos sejusques antes de entrar com ações judiciais. Eu sei que o impacto disso, concretamente, foi substancioso também, porque ela nos noticiou isso com uma certa alegria, né? Ou seja, o trabalho que a gente estava fazendo já estava produzindo resultados. É lógico que a gente precisa aumentar isso em escala, mas já estava sendo perceptível para ela. Agora, era uma quantidade muito grande. E a aflição dela é aquela que eu repassei a todos. A gente fica entre a cruz e a espada. A gente não quer tirar o teto da pessoa, mas, por outro lado, precisa ser pago, né? O condomínio, as taxas precisam ser subsidiadas para que o condomínio exista mesmo, porque, afinal de contas, quando vários moradores não pagam, os outros acabam tendo que pagar mais, porque eu tenho que elevar a taxa de condomínio. Então, é uma situação difícil. Eu não tenho números concretos, então, doutor Wellington, mas eu posso afirmar, com segurança, que era um número muito expressivo, e que esse cenário, depois de 1 ano e meio, 2 de trabalho, se a doutora Amanda até estivesse aqui com a gente, a doutora Amanda é o braço direito da doutora Andréa, ela já traria esses números para a gente. Provavelmente ela teria algo mais concreto, mas esse trabalho efetivamente resultou em bons frutos. Ótimo.
Uma outra pergunta, que aí talvez a Inês poderia depois fazer um comentário, se o senhor tem notícias de alguma ingerência, por exemplo, de crime organizado, de apropriação desses, de apropriação não, de relação próxima com os síndicos, uma ameaça, pressão no sentido de tirar as pessoas dos imóveis, esse tipo de evento, de fato, o senhor tem sabido se acontece aqui no DF? Porque nas conversas, né, com a Inês, isso acabou acontecendo em alguns estados, e aí era uma curiosidade, inclusive, que tinha surgido, né, sobre se esse contexto de atuação de crime organizado, que acaba, digamos, cooptando o síndico para poder expulsar as pessoas dos imóveis e utilizar esses imóveis para outros fins, teria em algum momento acontecido aqui no DF. Doutor Inês, quer começar ou eu posso começar, doutor Inês? A senhora me permite? Desculpa, o áudio da senhora. Não, o Wellington não tinha chegado, nós chegamos a conversar um pouco isso antes de nós entrarmos no ar, né? Porque essa é uma questão importante, né? Porque aí você tem problemas de outra natureza que precisam ser enfrentados, né? Mas, por favor, doutor Davi. Obrigado, doutora. Doutor Wellington, excelente pergunta. A informação que nos chegou é que, em princípio, nós não constatamos nada nesse sentido, não. Eu não sei se pelas particularidades do Distrito Federal, o Distrito Federal é um ente muito pequeno da federação. Nós temos um efetivo aqui bastante substancioso de policiais civis, policiais militares. O Tribunal de Justiça, ele tem um orçamento pujante frente a outros estados da federação. Nós temos um MP também muito atuante. Então, em princípio, as notícias que eu tenho é que a gente tem conseguido afugentar, e aí eu me recordo até uma vez em que eu estava em Planaltina, e tinha uma operação lá justamente para trabalhar essa questão de pessoas que estavam querendo iniciar uma milícia lá, com venda de gás, de internet, em Planaltina. E a informação que eu tenho é que a gente conseguiu, na verdade a gente não, né, mas que a polícia conseguiu obstar isso, e aí a juíza da vara e o Ministério Público responsável deram encaminhamento a essa investigação. O crime organizado no Distrito Federal encontra muita dificuldade para se enraizar, mas eu não tenho notícias disso nos programas habitacionais do Distrito Federal, não. O que a gente ouviu falar era de um possível aumento das taxas condominiais, muitas vezes das taxas extraordinárias, para questões que não eram essenciais, e que isso resultava em um processo de gentrificação. Eu não sei se uma gentrificação dolosa, digamos assim, eu quero retirar essas pessoas daqui, ou se até culposa, no sentido de que eu quero melhorar a situação da vida dos moradores, mas sem observar que isso afasta aquelas pessoas que têm dificuldade financeira. Esse processo, sim, nos foi noticiado, e isso foi uma constatação de um problema grave. Então, a gente tem buscado refletir em formas de limitar as taxas condominiais. Então, o doutor Wellington e o doutor Pedro até mencionaram esse trabalho que tem sido feito lá na Câmara Legislativa. A doutora Inês trouxe uma alternativa hoje, mas eu penso que, efetivamente, uma solução para isso a gente precisa encontrar. Algumas ideias já surgiram, a gente já iniciou, quando eu digo, esses órgãos que compõem esse sistema de justiça, conversas com o GDF, com a CODAB, eles foram muito receptivos nesse sentido, mas a questão principal é o amparo na lei. A gente precisa de uma regulamentação nesse sentido para possibilitar um teto para essas taxas condominiais, porque senão a dificuldade é grande. É aquilo que eu expliquei. Eu faço a conta para o meu financiamento, aí de repente descubro taxa condominial ordinária, taxa extra, IPTU, e aí fala, opa, peraí, não dá mais no meu orçamento. Mas eu acho que o tema que nós estamos falando da informação, né, de que a gente possa ter um trabalho com esses condomínios, né, para que eles se transformem em uma comunidade mesmo, é a melhor vacina, né, inclusive para o domínio territorial, né, que a questão da determinação, porque
o tema dos valores do condomínio, inclusive a revisão do próprio, da própria convenção, ela né, não está... Se a gente muda a Constituição, pode mudar, inclusive, né, vamos colocar certas coisas, inclusive mudar a convenção de condomínio, né, quer dizer, eu preciso, né, tem algumas coisas que são determinação legal, né, outras não. Então, acho que isso, né, conhecimento e organização, né, eu acho que essa questão de fornecer as informações, contribuir para organizar, mediar conflitos, porque muitas vezes é isso, né, quer dizer, nasce de conflitos por criança ou por som alto e se transforma numa crise que contamina todas as relações, enfim. Acho que o tema da mediação, né, eu acho que ele é um tema muito importante, né, que acho que o IDP pode cumprir um papel absolutamente efetivo nisso. É isso. Temos alguma pergunta no chat? Acho que não temos. Não, acho que não temos. Então, eu creio que, com base nesses elementos, né, que nós trouxemos e com essa publicização do nosso relatório, acho que a gente pode encaminhar para um encerramento, vai ficar gravado, depois a gente manda a gravação, distribui nas redes para a comunidade, para as pessoas. Acho que tem um cansaço com essa vida virtual, né, porque o tempo todo eu fico dizendo que que a pandemia chegou e as pessoas estão tratando de querosene de avião a taxinha de quadro, de parede. Então, é muita coisa, é um volume gigantesco de informação, isso vai causando um cansaço. Mas eu agradeço muito a participação da Inês, do Dr. Davi, do Pedro, de todo mundo que está presente na atividade, porque a gente tinha a obrigação de, enquanto clínica de direitos humanos, mostrar esse resultado, né, desse trabalho, que não termina, porque ele vai já tem aberto portas com outras frentes. O doutor Davi já fez uma referência no diálogo com o próprio TJ, e também a relação com a Câmara Legislativa para problematizar, né, esse assunto, a fim de que, de fato, se tenha um encaminhamento, uma solução que seja ideal, né, porque da forma que está, aparentemente não resolve, mas também da forma que a gente tinha pensado de estabelecer um teto, né, a abordagem feita pelo doutor Davi, doutor André, foi no sentido de que, olha, se colocar um teto nas taxas condominiais ad eterno, os condomínios nunca vão se desenvolver, né, nunca vão ter investimento. Então, veja, a partir do diálogo, né, nessa relação com o TJ, a gente já colheu um elemento que estava fora do nosso radar. Então, a nossa ideia é que os trabalhos da clínica que nós vamos realizando com o passar dos semestres vai ter essa interação forte com parceiros institucionais e também da sociedade civil. É uma pena que esse contexto pandêmico não nos abriu a possibilidade de fazermos o diálogo presencialmente lá na região, para poder chamar outras pessoas e elas poderem, de fato, fazer os seus próprios comentários, né, os seus reclames, porque muitas vezes lidar com a sociedade civil é lidar com a catarse, né? Então, a Inês sabe muito bem disso, de algumas situações passadas, mas era importante, porque o diálogo só se estabelecia depois da catarse. Primeiro vem a catarse, você ouve, depois você passa, então, para o diálogo racional.
Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas e dizer que foi um prazer contar com a presença e com a colaboração de vocês sobre esse tema. Todavia, a gente vai voltar naturalmente a se falar. Inês, então, tem aí o desafio do contato, né, pelo Dr. Davi, e quem quiser mandar alguma questão, algum comentário, pode escrever no e-mail clínica dh@idp.edu.br. Certo? Obrigado, doutor Wellington. Obrigada, boa noite. Foi um prazer. Estou à disposição, doutor Davi. Obrigado, tchau, doutor Inês. Wellington, um Cantaremos para a abraço. senhora.